Olá pessoas, me chamo Matheus Faustino e sou desenvolvedor de software. E nesse vídeo vamos fazer uma breve revisão sobre os conceitos de listas em HTML. Para a gente poder revisar da melhor forma possível, nada melhor do que a gente colocar a mão no código e fazer algo juntos. Então, vou mostrar aqui para vocês o que a gente vai fazer. No caso, vamos fazer esse menu aqui, que a gente também chama de navbar, porque uma das principais aplicações de uma lista é justamente esses menus que a gente vê frequentemente nos sites. Então, é algo bem simples. Faremos esse menu aqui, que existe quatro opções. Uma que vai para home, você vai para a página de home, outra que vai para a página de sobre, outro que vai para uma página de portfólio e outro que vai para uma suposta página de blog, certo? Obviamente que apenas com os conceitos de HTML não vai ser possível criar este menu dessa forma como está aqui. Então, inevitavelmente eu vou ter que usar alguns conceitos de CSS, mas se você ainda não viu CSS, não sabe nada sobre CSS, não se assuste, vou explicar à medida que eu for fazendo. E eu desafio você, mesmo não sabendo CSS, colocar a mão no código junto comigo, fazer esse projeto, inclusive a parte de CSS, para que vocês comecem a ter intimidade com o código, tanto o código HTML como o código CSS. Então, o que eu fiz aqui foi, eu criei aqui no meu projeto as páginas. No caso, eu tenho aqui a página para o blog, a página para home, a página para portfólio, a página para sobre. Não se preocupe que eu vou colocar tudo isso em um repositório no GitHub e disponibilizar o projeto para vocês. E a minha página principal é essa página index. O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente aqui apagar, porque a gente vai fazer tudo isso do zero. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é digitar HTML. Perceba que o próprio editor de texto, o VS Code, ele dá algumas opções aqui. Vou utilizar HTML5. Ele vai dar uma estrutura básica aqui do HTML. Vou mudar aqui o título para página. Opa! Página principal. E aqui dentro que a gente vai começar a fazer toda a nossa estrutura do menu. Primeiramente, relembrando os conceitos de listas, nós temos basicamente dois tipos de listas. Claro que existem outros tipos, mas os principais que a gente encontra são o OL, que são listas ordenadas, e o L, que são listas não ordenadas. Para todas elas você vai ter a tag li. Então eu vou colocar aqui a tag li. Aqui no VS Code eu posso botar aqui vezes 5, que ele já vai dar 5 opções de li. Aqui no primeiro eu vou colocar exemplo. E vou colocar. Na verdade, eu vou colocar exemplo aqui em todos. Só para revisar aqui de forma bem rápida. Com Shift Alt para baixo eu duplico aqui. Vou duplicar mais alguns aqui e trazer. Se eu apertar só Alt, ele traz lá para baixo. Então vocês percebem aqui que eu tenho duas listas, uma lista ordenada e uma lista não ordenada. Se a gente salvar esse projeto e abrir, você percebe aqui a diferença entre uma lista ordenada e uma lista não ordenada. Uma lista ordenada vai ter esses números, esses index, esses indicadores aqui de ordem, e aqui na lista não ordenada nós vamos ter apenas esses pontos aqui. Dando spoiler para vocês, geralmente a gente usa mais essa lista aqui de baixo, que são as listas não ordenadas. De vez em quando a gente usa essas aqui também de cima,
as listas ordenadas, mas na maioria das vezes a gente usa as listas não ordenadas. Então nós vamos trabalhar em cima de listas não ordenadas. E relembrando aqui como é que seria, vamos criar aqui uma lista não ordenada e para cada item desse nós vamos colocar uma opção do menu. Então aqui, por exemplo, eu posso colocar blog, posso duplicar aqui e colocar, sei lá, home. Posso duplicar aqui e colocar portfólio. E assim eu vou duplicar e colocar sobre também. Ok? Então, para começar, a gente fez simplesmente o seguinte, que nós criamos uma lista não ordenada e colocamos os itens do nosso menu aqui nessa lista. Se a gente for olhar lá na página, vamos ter algo desse tipo aqui, certo? Então, para começar, a ideia que eu tenho é que quando eu clique em cada opção dessa, eu vá navegando para as outras páginas. Então, por exemplo, se eu clicar em blog, é para eu navegar aqui nessa página, na página de blog. Para eu fazer isso, o que é que eu tenho que fazer? Dentro de cada li, eu vou colocar uma tag A, que é a tag de âncora, certo? E aqui eu vou colocar, por exemplo, blog, e aí eu vou aproveitar e colocar com eles começando com letra maiúscula para ficar padronizado. Aqui eu vou novamente criar uma tag A, vou colocar aqui home, vou colocar aqui novamente uma tag A e vou colocar aqui, por exemplo, portfólio. Aqui dentro de sobre vou criar novamente uma tag A e vou colocar sobre. E como a gente viu em algumas aulas passadas, o que vai dizer o caminho que eu vou percorrer ao clicar nessa âncora é este atributo chamado href. Então, por exemplo, se eu quiser, através do clique desse href, ir para a página de blog, o que eu tenho que fazer é digitar o ponto barra, e aqui o próprio VS Code me ajuda. Então eu vou selecionar aqui o caminho do arquivo HTML de blog. A mesma coisa eu vou fazer com home, para o arquivo de home. A mesma coisa eu vou fazer para portfólio. E a mesma coisa eu vou fazer para sobre. Ponto barra sobre. Certo? Então, se eu dar um refresh aqui, você percebe que ele muda a cor e ele coloca essa linha embaixo aqui. Se eu clicar aqui, ele vai para a página de blog. Se eu clicar em home, vai para a página de home. Se eu clicar em portfólio, vai para portfólio. Se eu clicar em sobre, ele vai para sobre. Então, é essa a estrutura que eu utilizo para fazer o menu. Geralmente é uma lista não ordenada, o L, e para cada item eu coloco um LI, e dentro de cada LI eu coloco uma âncora, certo? Só que dessa forma aqui não está nada igual àquele resultado que eu mostrei no começo, certo? Então, para começar, vamos ter que utilizar CSS para fazer essa estilização. Então, não se assuste. Inclusive, se o seu objetivo é apenas revisar a tag de lista, você pode parar por aqui. Mas eu sugiro que você continue mesmo que CSS não esteja tão claro assim para você, porque dessa forma você vai tendo mais intimidade com o código. Então, para utilizar CSS aqui dentro do próprio arquivo, eu vou utilizar uma tag chamada style. A tag style, ela serve para você utilizar CSS dentro dela. Então, a estrutura do CSS é basicamente a seguinte. Vou até dar aqui um zoom para ficar mais fácil de entender. Geralmente eu coloco aqui um seletor. Entre chaves eu coloco aqui
algum atributo, dois pontos, e após os dois pontos eu coloco o valor do atributo. Fazendo isso na prática, o que é que eu vou fazer? Existem várias formas de você selecionar, ou seja, usar um seletor de uma tag HTML. Existem as classes, existem os IDs. Como aqui é um curso introdutório e ainda eu não falei sobre seletores, vou utilizar uma das formas mais simples de usar um seletor, que é simplesmente você pegar o nome da tag e utilizar aqui na tag style, abrir e fechar chaves. O que é que eu estou dizendo ao fazer isso? Eu estou dizendo que tudo que eu colocar entre essas chaves vai ser referente à tag UL, certo? Então, por exemplo, a primeira coisa que eu posso fazer aqui é mudar o fundo da imagem. Aliás, o fundo da tag, ou seja, a cor de fundo. Para isso eu posso usar um atributo chamado background color. O VS Code até me ajuda. Então eu vou colocar aqui essa cor aqui que eu achei bonita, Aquamarine. Então perceba, eu estou usando esse seletor UL para criar um atributo, que é o background color, e o valor desse atributo é esta cor aqui, certo? Inclusive aqui o próprio VS Code facilita, eu posso fazer alterações aqui, certo? Vamos ver o que é que muda. Se eu der um refresh aqui, perceba que ele já mudou aqui mudou aqui a minha tag. Tudo que está aqui em verde é a minha tag UL, a minha lista. Outra coisa que eu preciso fazer também é com que estas margens aqui, perceba que aqui tem uma margem branca aqui, eu não quero que ela apareça, porque eu quero que este negócio aqui, este menu fique colado lá em cima. Então, o que faz com que isso aconteça são dois atributos que existem na tag body, que por default, por padrão, ela já utiliza essas margens. Então, se eu vier aqui na tag body, se eu utilizar aqui, aliás, eu posso utilizar este seletor aqui. Não, na verdade eu não vou usar esse seletor, vou tentar usar a tag body, porque é uma forma mais simples. Eu vou pegar aqui a tag body, vou abrir e fechar aspas, tudo que eu colocar aqui se referencia a tag body. Então, o atributo que eu quero mudar aqui é a margem. Se eu disser que a margem é igual a 0 e eu vier aqui, perceba que a margem aqui ela mudou. Ainda existe uma margem aqui em cima, e deixa eu até ver aqui, inspecionar de onde é que vem essa margem. Se ela vem do body ou vem de outra coisa, ou ela vem do documento HTML. Na verdade, eu acho que essa margem aqui, ela vem do UL, certo? Então, para tirar essa margem aqui, o que eu posso fazer é vir aqui e colocar margem 0, certo? E aqui a nossa o nosso menu ficou colado lá em cima, ok? Outra coisa que eu posso fazer é tirar essas decorações aqui, ou seja, tirar esses pontos aqui e essa linha aqui da tag. Para isso eu vou pegar o seletor aqui da tag LI, vou vir aqui, abrir e fechar chaves, e o atributo que diz que se esses pontos aqui vai aparecer ou não, se esses pontos vão ou não aparecer, é o atributo listStyle. E aí eu coloco um valor none. Esse valor none vai dizer que eu não quero nada de estilo de lista aqui na minha ULI. Se eu dar um refresh aqui, ele desaparece. Outra coisa que eu posso fazer é ajustar a fonte aqui da minha âncora. Então aqui eu tenho uma linha aqui embaixo e eu não gosto dessa fonte, eu gosto de uma fonte sem serifa. Serifa são essas beiras que existem aqui na fonte, eu não gosto. Então eu vou vir aqui na tag A, que é a tag que envolve o texto, e vou colocar alguns atributos nela. O primeiro atributo que eu vou colocar é
a fonte. Então, a fonte que eu vou utilizar vai ser uma fonte chamada Sans. Aliás, desculpa, não é fonte family, no caso. Se eu quiser mudar o estilo da fonte, eu vou usar a fonte family. E a fonte que eu vou utilizar, o VS Code até me ajuda, é a fonte Sans Serif. Se eu olhar aqui e der um refresh, perceba que a fonte mudou. Mas ele ainda continua com este atributo. Então, para tirar isso, existe um atributo chamado Text Decoration. E eu vou colocar ele como none. Perceba que ele mudou, mas eu percebo que a cor dele ainda está uma cor meio lilás, que é a cor de âncora por default. Existe outro atributo chamado color, que vai dizer qual é a cor do texto. Vou dizer que a cor do texto é uma cor black. Então a cor do texto vai mudar para preto. Tá ficando legal, tá ficando estiloso, mas perceba que a orientação dele é como se fosse em coluna, um abaixo do outro. E a minha ideia é fazer com que eles fiquem um ao lado do outro, certo? Então a primeira coisa que eu vou fazer é utilizar um estilo na tag UL chamado display. Existe um valor chamado valor flex. Mais na frente vocês vão entender a importância de você estar aprendendo este display flex aqui, que é uma ferramenta muito legal do CSS chamado Flexbox. Mas eu não vou dar spoilers, por enquanto apenas saiba que se eu utilizar o display flex por default, a orientação, que antes era de coluna, vai ficar de linha, vai ficar um ao lado do outro, certo? Deixa eu tirar aqui o zoom. Vou deixar o zoom aqui e depois eu tiro, certo? Outra coisa que eu percebo aqui é que eles estão todos colados um no outro. Se eu estou utilizando o Flexbox, existe um atributo no Flexbox chamado Gap, que serve para ditar quais são os espaços entre cada letra. Aliás, cada item do menu. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, um gap de 16 pixels, perceba que aqui ele vai mudar a distância entre eles dois. Aqui, se eu botar aqui o zoom 100%, perceba que aqui ele vai ficar dessa forma. Eu estou percebendo também que a fonte está muito pequena, não gostei dessa fonte pequena, e vou aqui voltar na tag A e vou aumentar o tamanho da fonte. Para isso, existe um atributo chamado font size, e aí eu vou colocar aqui, por exemplo, uma fonte de 22 pixels e ver o que acontece. Aumentou um pouquinho, gostei, mas eu estou percebendo que a letra está muito fina. Existe um atributo aqui chamado font weight. Esse font weight vai dizer qual é o peso da fonte. Se eu utilizar o valor bold, ele vai colocar a fonte mais em negrito. Então, se eu der um refresh aqui, a fonte ficou um pouco mais legível. Agora perceba que esta linha, a barra de menu, ela está bastante fina. Uma coisa que eu posso fazer aqui é adicionar paddings. Paddings em inglês significa algo como acolchoamento. Então são espaços que eu tenho entre o elemento e seus filhos. Fica mais fácil vocês entenderem o que é padding aplicando na prática. Então aqui, olhando aqui no L, vou utilizar um padding. Eu vou exagerar aqui e vocês vão entender o porquê que eu vou exagerar. Se eu colocar aqui 100 pixels de padding, percebam o que vai acontecer. O que aconteceu quando eu usei 100 pixels de padding? Ele vai te colocar um espaço de 100 pixels da esquerda para a direita, 100 pixels de cima para baixo, 100 pixels de baixo para cima e 100 pixels aqui também, certo? Só que ficou muito grande, então eu só exagerei para mostrar para que serve o padding. Vou diminuir aqui e colocar, por exemplo, 16 pixels e ver o que acontece. Se eu colocar esse padding em 16 pixels, fica algo mais interessante. Existem também, outra coisa, é que
eu percebo que esses nomes aqui estão no começo, certo? E o que eu quero é centralizar. Existe aqui duas propriedades do Flexbox, e aqui eu estou utilizando na tag UL, que é o Align Items. Se eu colocar Align Items Center, ele nada acontece, porque o que o Align Items faz é alinhar de forma vertical. Vocês vão perceber a diferença neste outro atributo chamado Justify Content. Eu vou colocar o atributo como Center, e se eu der um refresh, ele fica no meio, e assim o meu menu, a minha barra de menu, fica do jeito que eu gostaria que fosse. Certo? Então, por exemplo, se eu clicar aqui em blog, eu vou para blog. Se eu clicar aqui em home, eu vou para home. Se eu clicar aqui em portfólio, vai para portfólio. Se eu clicar em sobre, ele vai para a página de sobre. Certo? Então, basicamente é isso. Essa é uma aplicação muito recorrente quando se trata de listas, que é a criação de menus. Espero que você tenha conseguido fazer. Se não, pode tirar dúvidas comigo. E é isso aí. Deixa eu voltar aqui. Então, essa foi uma breve revisão. Espero que você faça e mesmo você não entendendo ainda muito sobre CSS, sugiro que você já comece a se familiarizar com o CSS, que quando vocês virem conceitos teóricos do CSS, vocês já vão ter a prática e vai ficar muito mais simples, certo? Vejo vocês na próxima.